algumas melhorias que você pode fazer no seu código JavaScript, tanto para impressionar a pessoa que está te avaliando tecnicamente, como também no seu dia a dia como desenvolvedor ou desenvolvedora front-end. Apesar de que eu tenha pensado nesse vídeo com o objetivo de melhorar a percepção de quem está te avaliando tecnicamente, mas no decorrer ali que eu estava escrevendo o roteiro, eu percebi que era muito além disso, tá? Então as primeiras duas dicas que eu vou te passar, na verdade são para a sua primeira entrevista técnica, por exemplo, mas todas as demais, ou seja, das 10 dicas, apenas 2 são específicas para a sua entrevista de emprego, mas as outras 8 dicas que eu vou passar servem tanto para você melhorar a percepção de quem está te avaliando, como também no seu dia a dia, como forma de evoluir como desenvolvedor ou desenvolvedora front-end. E é isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Vamos lá? Simbora! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, você está no canal da serfrontend.com, onde eu falo de tecnologias web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E como eu falei, nós vamos falar de 10 dicas que vão melhorar o seu código JavaScript, tanto no dia a dia, como para quem está te avaliando tecnicamente, bacana? E as duas primeiras dicas, na verdade, eu já falei no outro vídeo, eu vou deixar aqui o card aqui em cima para você ver depois que acabar esse vídeo aqui, dá uma conferida lá se você quiser, mas também vou deixar o link na descrição, tá? Não se preocupe com isso, não precisa correr lá para assistir agora, tá? Essas duas primeiras dicas, na verdade, são repetecos do que eu já falei naquele vídeo, eu vou falar novamente aqui bem rapidamente, tá? Então, a primeira dica é, numa entrevista de emprego, você nunca deve confundir Java e JavaScript, bacana? Então se você estudou JavaScript, nunca você deve falar Java. Java e JavaScript são tecnologias diferentes, são linguagens diferentes, servem para propósitos diferentes e são coisas extremamente diferentes. Se você falar Java ao invés de falar JavaScript, o seu entrevistador vai ficar com o pezinho atrás com você e vai causar uma má impressão, acredite em mim. A segunda dica que eu quero falar, que também eu falei lá no primeiro vídeo e vou resumir aqui, é aprenda o nome correto de cada coisa, tá? Então aprenda o nome correto, por exemplo, função, método, variável, parâmetro, argumento, tudo isso você deve ter em mente que você vai precisar dar os nomes corretos para cada coisa, tá? Evite nomes muito genéricos como comando ou este código, tá? Coloque os nomes, variável, propriedade, método e etc, tá bom? Agora sim, vamos partir para o nosso código, que eu quero mostrar com exemplos de código do que você pode fazer para melhorar a percepção de quem está te avaliando. Então olha só, vou mostrar lá no meu Visual Studio Code, se liga. Muito bom, então eu já falei da primeira dica e da segunda, tá? Acabei de falar da primeira dica e da segunda, e aqui eu já vou começar a partir da terceira dica. Fiz alguns exemplos de códigos aqui para a gente poder demonstrar o que eu quero dizer, tá? Então, a terceira dica que eu já quero falar é: coloque nomes descritivos. O que significa isso? Coloque nomes de variáveis, nomes de funções, nomes de métodos ou nome de propriedades bem descritivos do que é cada coisa, tá? Então evite esse tipo de coisa, olha só, const full, const n, const a, exec, tá? Evite inclusive esse nome, olha só, function toggle, toggle o quê? O que que você está trocando, tá? Evite nomes pouco, digamos assim, pouco semânticos, que significam pouca coisa, tá? Prefira, por exemplo, const e-mail, first name, age ou idade, isActive, tá? E olha só, aqui tem um negócio interessante. Eu coloquei aqui, ó, evite, né? Ou melhor, prefira toggle team sweeter ou switch, alguma coisa assim, tá? Prefira esse nome, porém, né, ele em substituição a esse cara daqui, ó, function toggle, tá? Porque aqui eu estou dizendo exatamente o que você está trocando, né? Ou seja, eu estou trocando o tema da página. Porém, isso daqui vai depender do contexto, tá? Então, assim, este cara daqui, ele é um código bacana, né? Então eu tenho um objeto, switch theme, pode ser um objeto literal, ou você pode construir um objeto com o operador new, por exemplo, mas dentro dele eu posso ter um método chamado toggle, porque pelo contexto eu sei o que se trata, tá? Então, uma função aqui externa, toggle, não é uma boa, mas uma função ou um método chamado toggle dentro de um contexto do switch theme, ele funciona. Olha só, switch theme.toggle, tá bacana, dá para entender a sua intenção como programador ou programadora, bacana? A próxima dica que eu quero passar é: evite números mágicos, tá? Então evita coisa desse tipo, olha só, criei aqui um exemplo muito simples utilizando o set timeout, clear section e um número maluco aqui, tá? Em milissegundos. Mas o que é esse número, pessoal? Bom, é muito fácil a gente perceber o que se trata, né? Quando a gente olha para isso aqui, ó, const
section duration milissegundo. Eu pensei aqui em colocar, por exemplo, 10 minutos, né, que é o que representa esse número mágico aqui, 600 mil, tá? Representa 10 minutos, mas enfim, não seria uma boa, né, porque se você muda o número de tempo que este código precisa executar, você vai ter que mudar o nome da variável para ficar condizente. Então, aqui seria um nome mais inteligente, olha só, section duration milissegundos, 10 minutos, né, vezes 60 segundos, vezes 1000 milissegundos. Eu tenho aqui os mesmos 10 minutos, tá? Então, evite números mágicos no seu código, deixe bem claro o que cada número representa, fechado? Próxima dica. Funções curtas, tá? Aqui, mesma coisa, pessoal, eu fiz um exemplo aqui rapidamente para mostrar para vocês, tá? Então imagina que eu tenho aqui uma função send email to inactives, ou melhor, enviar e-mails para usuários inativos, alguma coisa assim, tá? Esse cara recebe como parâmetro um array de usuários, aí eu faço um loop for each, para cada um eu verifico se ele está ativo, ou melhor, aquele não está inativo, né? Eu tenho uma negação aqui, e aí eu começo a criar uma promise e por aí vai, tá? Então, aí eu teria uma cadeia aí de outras funções e outros métodos, tá bom? Agora, esse código ele está fazendo muita coisa, né? Uma alternativa um pouco mais inteligente seria quebrar esse mesmo código em pedacinhos menores com responsabilidades únicas. Então, repara só, function send email to inactives, recebe da mesma forma um array de usuários. Faço o filtro pelos que não estão ativos e faço um loop for each e faço aqui envio, né? Executo essa função send. Essa função send tá aqui, olha só. Promise faz a mesma coisa, né? Cria uma promise, new promise, por aí vai, tá? E aqui no filtro eu utilizo essa outra função, isUserActive. Recebe por parâmetro e retorna se ele está ativo ou não, tá? Então repara que aqui eu tenho uma função muito mais enxuta e muito mais legível também. É muito mais fácil você olhar para esta função e saber o que ela está fazendo do que você olhar para este código daqui e ter que debugar linha a linha na sua cabeça, né, para saber o que essa função faz de fato, né? Apesar de que o nome está bem condizente com o que ela faz, mas ainda assim você tem que ficar lendo linha a linha para saber exatamente o que cada coisa faz, tá? Sendo aqui não, aqui nós temos responsabilidades bem mais definidas, né? Muito mais fácil da manutenção, por exemplo, quando a gente tem funções, né, curtas, pequenininhas, que fazem coisas pequenas. Bacana, pessoal? Próxima dica que eu quero passar aqui para vocês, evite muitos parâmetros. Isso daqui é bem comum acontecer, tá? É bem comum. Então aqui eu tenho um método chamado, uma função chamada send email, e ele vai lá e recebe, deixa eu aumentar um pouquinho só agora aqui, recebe um monte de parâmetro, né? Imagina, por exemplo, que eu não quero mandar, né, um e-mail, não quero chamar essa função send email passando aqui uma imagem, por exemplo. Então eu teria que vir aqui e colocar nulo, sei lá, um exemplo, tá? E silent, sei lá, falso, enfim, não quero passar nulo. Não quero também delay em milissegundo, posso não passar nada aqui. Enfim, evite passar muitos parâmetros para uma função, porque a manutenção pode ficar um pouco complexa, tá? Prefira utilizar, quando você tem uma função que recebe muitos parâmetros, prefira utilizar um objeto de configuração. Por exemplo, aqui eu criei um objeto chamado email2, né? Eu coloquei esse número 2 só para ele não ficar vermelhinho aqui, ó. Como eu estou no meu Visual Studio Code todos utilizando const, provavelmente eu já tenho uma constante chamada e-mail aqui. Então eu coloquei número 2 só para não ficar vermelho aqui, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, criei uma constante e-mail, por exemplo, e este cara é um objeto com várias propriedades. E esse objeto é passado como parâmetro, né, para essa função, ou seja, ao invés de passar muitos parâmetros, eu passo apenas um objeto, e esse objeto tem algumas propriedades, e aí eu posso verificar quais propriedades que existem nesse objeto e por aí vai, tá bom? Muito bem, deixa eu trazer esse cara mais para o meio novamente, e é isso aí, e vamos para a próxima dica. Valide tudo, pessoal. Isso aqui é muito importante, especialmente, tô dando spoiler, não quero. Então isso aqui é muito importante, tá? É muito importante que você faça sempre validações, né? Para não, digamos assim, supor que um código está funcionando, tá? Então faça validações. E de preferência, né? Praticamente quase que obrigatório, se os dados que essa função está recebendo vêm da interface do usuário, tá? Por quê? Pensa que o usuário é um ser hostil, que ele existe para quebrar o seu código, tá? Tudo que ele puder fazer para quebrar o seu código, ele vai quebrar. Imagina que você tem um campo e-mail e o usuário digite a data de nascimento, por exemplo. É óbvio, é um exemplo bastante
improvável, né, que vai acontecer, mas apesar de que é uma brincadeira isso, você sempre precisa validar, especialmente os dados que vêm da interface do usuário. Nunca subestime, tá, o seu usuário, da capacidade que ele tem de quebrar o seu código, tá bom? Então aqui, ao invés de eu supor que eu já tenho, né, um e-mail aqui sendo enviado por parâmetro e já pego deste e-mail um atributo chamado aqui title, por exemplo, né, uma propriedade chamada title, e eu já mando esse title. Não, a gente vai fazer verificações. Nós vamos primeiro validar, olha só, send e-mail, eu posso sim recuperar a propriedade title desse objeto e-mail, mas aí eu vou fazer uma verificação. Se tiver title, aí sim eu faço o envio, eu chamo aqui o send passando o title, ou eu posso utilizar esse curto-circuito aqui, olha só. Send e-mail, né? Eu pego a propriedade title do objeto e-mail que veio passado por parâmetro, e aí eu posso verificar. Se tiver title, então ele vai mandar, tá? Esse código aqui é a mesma coisa que este if daqui, ó, if title send, tá? É a mesma coisa, eu posso escrever a mesma coisa utilizando esta outra sintaxe daqui. Bacana, pessoal? Próxima dica, evite muitos ifs, tá? Isso aqui isso daqui também serve para o switch, tá? Nesse caso eu estou utilizando o if, mas também serviria para o switch, tá bom? Muito bem. Então, qual que é o problema disso aqui? Isso aqui é muito complexo, né? Digamos assim, é difícil de dar manutenção nesse código. Imagina se eu tenho, por exemplo, 10 blocos, 20 blocos do if, um abaixo do outro, tá? Isso aqui pode ser um tanto quanto complexo de dar manutenção, bacana? E apesar de que é feio também, tá? Aqui eu estou utilizando, é um código extremamente simples aqui, que eu inventei, nem é muito, digamos assim, muito útil esse código, né? Se o nome for caneta, retorna 10. Isso nem faz sentido no mundo real, mas é só para explicar para vocês que evite muitos ifs desse jeito. Quando você tem coisas parecidas com isso aqui, você deve preferir utilizar, por exemplo, utilizar um objeto, tá? O mesmo vale para o switch, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, ao invés de fazer um if, verificar se o nome for caneta, retorna 10. Se o nome for lápis, retorna 20. Não, eu posso pegar, colocar esses caras dentro de um objeto e já fazer ele retornar, olha só. Materiais, nome, né? Materiais, nome. Ou seja, se for caneta, ele vai retornar materiais.caneta, que é 10. Se for lápis, vai retornar materiais.lápis, que é 20. E por aí vai, tá? Então, quando possível, evite encadeamentos, né? Muitos ifs, else, por aí vai, tá? Isso deixa o seu código feio, tá bom? Muito bem, próxima dica, estamos quase acabando. Evite loops quando métodos resolve. Isso aqui é interessante, pessoal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, olha só. Evite loops quando métodos resolvem. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui uma constante chamada em estoque, bacana? E aí, digamos que eu tenha uma outra array chamada materiais e vou fazer um loop. E vou verificar se esse cara daqui, né, se ele tem estoque maior do que 1, tá? Se ele tem o estoque maior do que 1, então eu vou colocar o nome, tá, desse material neste cara daqui, ó, em estoque. Então repara, se o meu estoque é maior do que 1, eu vou adicionar nesta minha array o material.name, tá? Então o que eu estou fazendo é pegando todos os materiais que tem estoque maior do que 1 e vou colocar em estoque o nome do material. É isso que está acontecendo. Eu posso fazer a mesma coisa utilizando métodos do próprio array, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só, eu tenho aqui, deixa eu trazer um pouquinho para cá agora, deixa eu trazer um pouquinho para cá, e é isso aí. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma constante estoque, que a partir da minha array de materiais, eu vou fazer um filtro vou fazer um filtro, né, desse array de materiais, e cada elemento dessa iteração, né, desse loop, eu vou chamar de material. E aí eu vou verificar, eu vou retornar o material que tem um estoque maior do que 1. E depois, né, desta minha array, digamos assim, filtrada, né, eu vou fazer uma transformação utilizando o método map, que vai para cada material retornar o material.name. Ou seja, no final das contas, nesse em estoque, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Só que, ao invés de utilizar um loop que acaba deixando o código mais difícil de ler, por exemplo, aqui é muito mais fácil, tá? Quando a gente olha esse tipo de código aqui, é muito mais fácil eu saber que eu estou fazendo um filtro e que depois eu estou fazendo uma transformação. Bacana?
Muito bom, então vindo para cá, deixa eu trazer no meio novamente. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu já quero deixar meu muito obrigado e convido a você também a conhecer o meu curso de JavaScript completo do iniciante ao mestre, tá? Vou deixar os links daqui na descrição e também no comentário fixado. Dá uma conferida lá se você quiser. Agora, de volta ao conteúdo. A última dica, mas depois eu quero passar mais uma dica extra, segura só mais um pouquinho, tá? Vou falar dessa última dica, mas repara que depois tem mais uma coisinha para vocês. Então aqui, evite ternário para retornar valores, tá? Ou melhor, só use ternários para retornar valores, tá? Evite ternários para executar ações, por exemplo, como essas, tá? Eu já vi código assim, eu não sei, a minha opinião é que não é muito legível, tá? A gente tá usando um ternário, por exemplo, onde um if normal resolveria o problema, tá? Então imagine o seguinte, se for válido, envia o e-mail para os usuários, se não, mostra o modal. Imagina que aonde eu tô chamando aqui send e-mail ou show modal, você pudesse querer mais coisas, tá? Querer mais linhas de código. Acaba ficando complexo depois a manutenção disso aqui, tá? Nesses casos, a gente não evita o ternário não, olha só, eu faço direto aqui o if normal, tá? Se for válido, send e-mail, se não, show modal, tá bom? Uma abordagem um pouquinho melhor, que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês porque ele vai dar erro, tá? Ou melhor, eu vou mostrar, mas ele vai dar erro, tá? O que seria melhor a gente fazer, ao invés de ter um if else, é fazer o seguinte, se for válido, eu faço isso aqui, ó, return, send e-mail, e eu posso remover esse else daqui e chamar o return aqui também, olha só, tá? Esta abordagem aqui, deixa eu salvar, esta abordagem é melhor ainda, tá? Por que o meu Visual Studio Code está reclamando? Porque eu não estou dentro de uma função, eu tenho pequenos exemplos de código aqui para mostrar para vocês, eu não estou dentro de uma função, tá bom? Mas enfim, esta abordagem seria um pouquinho melhor do que utilizar o if else, tá? Mas enfim, fica a seu gosto aí. Deixa eu colocar esse cara dentro de uma função, function, test, só para ele não ficar vermelho ali, e é isso aí, olha só, tá? Deixa eu salvar, prontinho. Este cara daqui é melhor, olha só, se for válido, envia o e-mail e já retorna, já sai da função, se não, faz isso aqui, show modal e sai da função também na mesma. Bacana, pessoal? Muito bom, então acabou as dicas. A única dica que eu quero passar extra para vocês é a seguinte, sempre que possível, né, para impressionar a pessoa que está te avaliando tecnicamente, procure utilizar coisas modernas, tá? Então, por exemplo, eu mostrei aqui map, filter, for each, por exemplo, ao invés de loops tradicionais, tá bom? É sempre que você vai usar isso? Não, não é sempre que você vai usar. Às vezes, utilizar um loop tradicional é melhor saída, tá? Seja por uma questão de performance, enfim. Tem alguns casos que o loop tradicional vai ser melhor do que, por exemplo, eu criar um array onde não precisa ter um array, por exemplo, tá? Mas enfim, você pode utilizar o REST Operator, você pode utilizar o Spread Operator, você pode utilizar o Destructing, ou seja, tem uma série de, digamos assim, features novas do JavaScript que você pode utilizar tanto no seu dia a dia para que você tenha um código melhor e mais legível, tanto para impressionar a pessoa que está te avaliando tecnicamente, tá? Nos dois casos vai funcionar perfeitamente, tá, pessoal? Então, essas foram as minhas dicas que eu queria passar para vocês. Deixa eu agora aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui a webcam. Então essas foram as dicas que eu queria deixar para vocês. Se você gostou, deixa o joinha para mim. Se você tem mais alguma dica e quer compartilhar com todo mundo, coloca nos comentários aqui. Se tem alguma dica que você não sabia e que você quer me agradecer por ter passado nesse vídeo, coloca também nos comentários. Eu agradeço demais quem puder deixar o comentário para mim, o feedback para mim. Bacana, pessoal? E se você gostou desse vídeo aqui, eu vou deixar 2 sugestões de vídeos novos que muito provavelmente você vai gostar também. Bacana? É isso aí, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Até lá!